Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu recebo aqui a Débora Prado, já de casa, que conduz uma conversa comigo com o professor Rafael Iores. Ele é professor de História e Política lá da Universidade de Denver, está falando com a gente lá dos Estados Unidos. Ele também é um pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Contribui aí com diversas revistas, é autor aí também de alguns informes lá do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e ele veio conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a conjuntura política nos Estados Unidos. Bom, tá todo mundo vendo aí os desdobramentos da corrida presidencial e um capítulo dessa história é justamente a ocupação, né, os acampamentos nas universidades americanas. São dezenas de universidades ocupadas, com mais de 1.000 estudantes presos. Enfim, uma conjuntura complicada. E aí o Rafael vem aqui contar um pouquinho pra gente qual que é a impressão dele disso tudo no calor dos acontecimentos. E a gente vai deixar alguns textos dele na descrição do episódio para você poder se aprofundar mais aí sobre a obra do professor, tá bom? Bom, se você puder ajudar o Chutando a Escada, é muito simples. Você pode ajudar entrando em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você pode cadastrar em alguma das nossas plataformas de financiamento coletivo, ou você também pode fazer um Pix para o Pix do Chutando a Escada, vai nos ajudar bastante a manter isso aqui no ar. Eu agradeço muito às pessoas que atenderam ao nosso último chamado. Tem sido bastante importante o apoio de todos e todas vocês. Ah, mas Felipe, eu não posso ajudar financeiramente. Você pode mandar lá o seu review, por exemplo, lá no Spotify a gente tem mais de 500 pessoas que mandaram lá pra gente as estrelinhas. Você pode colocar lá suas estrelinhas, o seu review. Também temos recebido aí alguns reviews lá do Apple Podcasts, ou seja, no seu agregador favorito você pode recomendar o Chutando a Escada dando 5 estrelinhas, que tal? É uma forma também de ajudar a gente aqui. Bom, então, sem mais delongas, eu convido vocês a ficarem até o final desse papo, tá bastante interessante, com o professor, doutor Rafael Iores, que fala com a gente direto da Universidade de Denver. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Professora Débora Prado, a gente tem a alegria de receber aqui o professor, pesquisador Rafael Iores. Ele é professor lá da Universidade de Denver, é um pesquisador também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU, que é uma rede aí de pesquisadores e pesquisadoras que olham para os Estados Unidos, né, bastante grande. O professor Rafael está lá também. E é um baita especialista, historiador, né? Entende muito de política internacional e tá num lugar onde tem muita coisa acontecendo, né? Eu já queria conversar com você já há algum tempo, a gente já dividiu algumas mesas, então é muito bom ter você aqui, Rafael. Obrigado por topar conversar com a gente, muito legal. Obrigado pelo convite, Felipe. Um prazer aqui, Débora, estar junto com vocês. Muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Olha só, Rafael, vamos começar então do começo, né? Tem muita coisa acontecendo, é um ano bastante importante para a política americana, né? A gente aqui no Chutando, lá no INEU também, a gente conversa bastante sobre as dificuldades aí que o Partido Democrata tem enfrentado nos últimos anos e agora particularmente nessa corrida eleitoral, né? Com Trump chegando com muita força. A gente precisa entender um pouco qual que vai ser o impacto que os julgamentos poderão ter, né? Mas talvez não tenha um impacto eleitoral marcante. A gente, enfim, ninguém aqui tem bola de cristal, mas nesse meio tempo eclode uma crise sem precedentes na faixa de Gaza, né? A gente também não precisa dizer o óbvio, o que acontece ali é um absurdo. E o Biden com uma postura bastante errática, né? De um lado, ele apoiando, né, o Netanyahu nessa política translocada aí, né, que tem ceifado a vida de milhares de inocentes na faixa de Gaza,
e ao mesmo tempo tendo que, enfim, manter uma base coesa, né, internamente para poder fazer a disputa eleitoral aí no segundo semestre. E o último capítulo dessa história foi esse movimento que está todo mundo vendo, assim, eu pelo menos sem entender muito bem a dimensão e sem entender muito bem o impacto que isso pode ter para a corrida eleitoral. E aqui, obviamente, eu me refiro aos protestos, né, nas universidades americanas. E então, para eu não monopolizar a palavra aqui, eu queria te ouvir um pouco nesse panorama geral, assim, como que você tem entendido não só esse capítulo especificamente, mas assim, esse momento do Partido Democrata, esse momento da campanha do Biden, né? Como que você está enxergando tudo isso aí, Rafael? Então, Felipe, vamos lá. De novo, eu acho que você colocou questões interessantes aí, importantes e contextualizou bem a coisa. Então, devo tentar também traçar um pouco de contexto aí para a gente poder analisar isso. Primeiro que é um pouco futurologia, né? Então, assim, não dá para dizer que impacto isso vai ter ou prognosticar o resultado eleitoral, né? Isso é muito complicado. É uma eleição que eu acho que vai ser bem Copa do Mundo mesmo, assim, está bem aberta, pode dar qualquer lado, embora eu ainda acho, e tenho dito isso, com os riscos que eu assumo ao dizer isso, que eu acho que o Trump está mais ou menos com o vento a seu favor. Eu acho que o clima aqui no país, especialmente ligado assim, a um descontentamento geral da população em relação a várias questões, né? E por que, portanto, isso eu acho que isso tem um impacto que favorece o Trump? Porque a coalizão que normalmente elege presidentes democratas, né, é uma coalizão mais ampla da sociedade, mas também muito mais heterogênea. Então, vários grupos têm que se unir, né, então tem que ter algo em comum que eles são contra, né, para poder mobilizar e eleger um presidente democrata. Isso já é uma tradição, já há um bom tempo, né, na política norte-americana, digamos assim, na política moderna, né, nas últimas décadas. Então, houve isso na eleição do Biden, a última eleição do Biden, que derrotou o Trump, porque existia uma grande, né, coalizão heterogênea de vários diferentes grupos, né, contra o Trump. Me parece que... e o Biden foi eleito muito nessa coisa, do anti-Trump, da pessoa que poderia impedir a reeleição do Trump, né? Mas, claro que cada grupo que se unia com essa plataforma em comum anti-Trump também tinha as suas próprias demandas. Os latinos com as suas demandas, os afro-americanos com as suas demandas, as mulheres democratas com as suas demandas, né? São assim, citando esses aí porque são, né, digamos assim, a base mais fiel, mais aguerrida de uma mobilização pró-democratas. Esses grupos todos sentem uma grande frustração com o governo Biden, né? Ele não entregou muito do que se esperava. Não que fosse fácil, evidentemente que não. Mas houve né, além dessa coisa que aglutinou esses grupos, existiam, né, você vai responder, vai tratar um pouco melhor a questão do imigrante, vai tratar um pouco melhor a questão hispana, vai tratar um pouco melhor, priorizar um pouco a questão das comunidades afro-americanas, e em algum grau o Biden fez alguma coisa para isso, mas nada transformativo, né, ou transformador, nada, né, que de fato correspondeu muito. Então há uma grande apatia nessas bases mais, né, chaves de uma mobilização democrata, de ir às ruas mobilizar. Na eleição aqui, de novo, para lembrar, né, para o público mais amplo, aí, talvez, ela não é obrigatória, as pessoas vão votar se querem, né? O voto facultativo, como na maioria dos países, das democracias, né, atuais, podemos até refletir se é bom ou ruim, que impacto tem, mas o fato é que não é obrigatório. E, portanto, depende muito do que eles chamam aqui de conseguir os votos no dia da eleição, né? Tirar os votos e fazer as pessoas irem votar. Isso ocorre quando há uma mobilização ampla digamos assim, desse grupo heterogêneo da sociedade, né, que tende a votar para os democratas, consegue, né, aglutinar essa mobilização para o dia da eleição e lá fazer votar. Eu não sinto que isso vá ocorrer agora em novembro. De novo, é arriscado fazer um prognóstico isso, mas em paralelo você tem o quê? Uma base trumpista muito aguerrida, muito mobilizada e muito bem liderada, né, catalisada, aglutinada pelo Trump, evidentemente, por esse discurso quase que de uma vingança, né? Nós precisamos limpar o que nos tiraram, o voto que nos roubaram. A minha derrota, né, a eleição do Biden foi fraudada, foi mentirosa. Então tem essa coisa quase que de uma vingança, né, que mobiliza, claro, não é a maioria da população, mas é uma população é um setor da população muito aguerrido, que está muito mobilizado para isso.
E, de novo, um governo Biden que já estava enfrentando sérios problemas no sentido assim de uma certa ok, mas você não está fazendo o suficiente para o que me interessa, né? Nesse aspecto. Não teve grandes políticas inovadoras para setores chaves da sociedade. Fez algumas políticas econômicas importantes, né? Mas, digamos assim, muitas que vão levar um certo tempo, inclusive, para demonstrar efeitos, né? A médio prazo, a indústria mais limpa, crescimento econômico que está começando com investimento em tecnologia renovável e algumas questões de proteção de setores da economia, mas isso não tem um impacto assim, né, imediato e que vá ser sentido de uma maneira mais ampla. Bom, quer dizer, eu acho assim, são várias questões, mas duas questões que eu acho são muito importantes, porque são importantes em cima também, porque ajudam a pensar um pouco essas contradições do porquê que o Biden não tem empolgado pessoas, né, no seu eleitorado por uma reeleição, que eu acho que é a questão da inflação e a guerra, que são associadas, evidentemente. Né? Mas são questões amplas. A inflação, evidentemente, houve uma inflação global, a inflação impactou quase todos os países do mundo, houve aumento da inflação na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, ligado à guerra da Ucrânia, né? A invasão da Rússia na Ucrânia e associada a isso, o aumento dos preços de petróleo, mas também ainda um certo refluxo, né? O reflexo também da pandemia, né? A volta de uma demanda e as linhas, digamos assim, os supply chains, né? Ou seja, a oferta de produtos que está meio que se restabelecendo nas cadeias de montagem globais e tal. Então, o fato é que o mundo presenciou, né? Experimentou um aumento estrutural da inflação. O governo norte-americano, em geral, tem muito pouca habilidade de lidar com isso, fora o Banco Central, aqui o Federal Reserve, porque não tem um banco público de investimento, de desenvolvimento, né, que é uma coisa que no Brasil nós temos, que é muito interessante. Uma economia desse tamanho não tem essa lógica, essa tradição. Então, o presidente fica muito à mercê do que o Banco Central faz. Né? Agiu, aí uma grande discussão se agiu suficientemente ou não, a inflação baixou, ainda querem que baixe um pouco mais, mas o fato é que, quando a inflação ocorre, né, ao longo de vários meses, 2, 3 anos, aquilo que subiu não baixa. Você consegue reverter a tendência de aumento do preço. Sim. Então, o fato é que houve muito, já desde a pandemia, mas as pessoas se sentem isso muito mais, porque voltaram ao mercado consumidor nos últimos 2 anos, que pega exatamente o governo do Biden, né? Está tudo muito mais caro. Eu digo isso, inclusive, como consumidor desse país. Os preços aumentaram muito, mas muito mesmo. Né? Isso reflete em todas as áreas. Não só os custos de consumo, mas, assim, por exemplo, os impostos, né? O IPTU aqui da minha casa quase que dobrou nos últimos 3 anos. Então, uma coisa assim que as pessoas... É muito, muito comum entender isso. Assim. Acho que tem que entender isso. Por que o eleitorado está muito frustrado? Né? A percepção que existe, até porque existe uma tradição muito grande de dizer, até uma expressão que diz, né, que as coisas param aqui. Eu sou o chefe, né, eu estou no comando, eu sou o responsável por isso, que é o caso do presidente. Então, não importa quem é o presidente. O fato é que você veio, o presidente quer ajeitar, quer melhorar minha qualidade de vida, ou enfim, e não entregou. Então, existe essa frustração. E o Biden, ele mesmo se sente muito frustrado, porque diz, mas, gente, eu controlei a inflação, mas o fato é que não a ponto de reverter, né, esse impacto que houve na vida, na cesta básica, digamos assim, na vida diária das pessoas aqui. Então, existe isso. Em relação à guerra, também, eu acho que todo, digamos assim, o mundo ocidental, os Estados Unidos, a Europa, a OTAN, né, imaginava que essa guerra ia ser uma guerra curta, então que poderiam mobilizar as suas sociedades para o esforço da guerra, né? Até meio que, né, como se diz aqui, abraçando a bandeira, né, contra essa ameaça na Europa do Putin, do governo autoritário, em nome da democracia, meio que retomando temas clássicos aí, mas com a premissa de que fosse uma guerra curta, e não se demonstrou ser uma guerra curta. E a grande parte das sanções não deu certo. Então, se criou o quê? Começou a ter uma exaustão dessa questão na guerra, em relação ao quê? Mas vocês não conseguem resolver isso e continuam tendo impacto na minha vida. Então, claro que existe uma justa ou não, mas o fato é que esta atribuição é uma responsabilidade tanto a líderes europeus, né, que estão ocorrendo isso hoje em dia. O Macron, acho que é um líder-chave nisso, né, um cara que se diz lá também, mas eu estou tentando tanto, mas vocês não me dão crédito. Bom, o fato é que existe um aumento também da direita extrema lá na França, como aqui. Né? Por quê? Porque essa direita extrema, seja na França, seja aqui no Trump, pega um pouco esse sentimento que já existia, que serviu aos democratas na eleição do Obama, né, parar de intervir em outros países, parar de gastar nossa economia ajudando outros países, no caso era a guerra do Bush do Iraque, e agora a questão da Ucrânia. Lástima para a população ucraniana, claro, mas existe essa exaustão, esse questionamento, mas será que
nós precisamos gastar, né? A minha vida está difícil, por que você não me apoia? Uhum. Né? Está apoiando lá, talvez merecidamente, tem uma população ucraniana, né? Mas começa a ver esse questionamento, se é justo ou não, isso não é uma questão. A questão é qual é o uso político que se faz disso. Né? E o Trump consegue pegar muito bem esse... Já era um traço do trumpismo, essa xenofobia, né? Essa também em relação à xenofobia ao imigrante aqui, latino especificamente, mas também essa noção de que nós não temos que cuidar do mundo, do resto do mundo, dos outros países. Né? Eles que se cuidem, né? É responsabilidade deles. Eu sou presidente dos Estados Unidos. E claro que isso pega não só a base trumpista, mas pega um pouco mais, digamos assim, esse cidadão da classe C norte-americana, digamos, que também está com a vida difícil, né? O aumento dos salários que houve, né? Saiu muito na imprensa, não, mas por que vocês estão reclamando? Os salários aumentaram sim, mas não na mesma proporção da inflação acumulada nos últimos anos. Essa que é a questão. Então, de novo, eu não acho que eu não acho que dá para deslegitimar esse sentimento, essa frustração, digamos assim, com essas camadas classe média baixa em relação a isso, de questionar se a gente tem que gastar tanto dinheiro, isso, acabaram de aprovar um grande pacote agora, finalmente, para a Ucrânia, né? Então, quer dizer, são questões estruturais que vão muito além de questões mais específicas aqui, mas que as pessoas começam a se relacionar com a sua própria vida diária, né? Com essas questões. Pô, mas o Biden está gastando muito dinheiro, muito envolvido nisso, e por que não consegue resolver aqui, né, as questões mais domésticas? Aí, claro, Israel é um caso muito único nessa questão toda, porque aí entram outras questões, né? A questão da percepção de Israel que existe na sociedade americana, no eleitorado americano, que está ligado de maneira, digamos assim, indireta com essa questão dos protestos, que não diminui, digamos assim, o apoio ao Trump nesse pessoal que já está um pouco ressentido, porque, em geral, digamos assim, a classe C acabaria sendo mais conservadora e mais pró-Israel, mas diminui a legitimidade de uma reeleição do Biden entre aí setores mais progressivos que são chaves para mobilizar o voto democrata no momento da eleição, que são estudantes, jovens, né, comunidades minoritárias, enfim, LGBT ou raciais, né, e que teriam que ir para as ruas para mobilizar. Então, agrega isso, quer dizer, uma classe C que talvez votou no Biden contra o Trump por causa da crise da Covid e que está um pouco frustrada por razões mais econômicas, com agora outros setores, né, digamos assim, mais específicos. Não, quando os estudantes dessas grandes universidades estão mobilizados, ou seja, em relação ao eleitorado, não é decisivo do ponto de vista quantitativo, mas é decisivo na mobilização que teria que ocorrer, né, para levar as pessoas a votarem. Eu ouço muitos alunos meus e de outros lugares e colegas em outras universidades dizendo, olha, esse pessoal não vai para a rua para eleger o Biden, está muito frustrado. Então, ou seja, o Biden está criando, está vivenciando um contexto onde ele está perdendo apoio em vários setores, como eu disse, para eleger um presidente ou para reeleger um presidente democrata, você precisa ter uma grande, né, não uma frente formal, mas vários setores da sociedade que se aglutinam, né, em algo em comum em relação a não ter um presidente republicano. E são erosões, ainda que talvez parciais, em vários setores que, aglutinando, levam a quase que um empate técnico, senão, né, ser o não favorito para a eleição. Portanto, é um contexto bastante... se eu fosse um estrategista do Partido Democrata, eu estaria bastante preocupado. Eu acho que ele está. Mas vai lá, Débora, quer fazer uma pergunta? Não, eu estava refletindo aqui sobre o que você comentou, Rafael, e é uma questão assim bastante complexa, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista econômico, embora isso aconteça também muito aqui no Brasil, né? Tem um controle da inflação, teve uma redução do desemprego, teve, embora não tenha acompanhado, né, todo o aumento da inflação, um aumento também de salário, mas a população não percebe isso quando vai no supermercado, né? Então, em última instância, isso não chega para o consumidor final, isso de fato gera, né, um descontentamento assim generalizado. Mas o contrassenso também tem a ver com a justificativa de que a solução seria um candidato que a própria população rejeitou no período anterior, que é o caso do Trump, né? E aí é um contrassenso, assim, porque embora exista esse descontentamento, a solução que o Partido Republicano apresenta é uma solução extremamente equivocada, a gente sabe disso historicamente, mas é um elemento que eu acho interessante a gente pensar também, como o Partido Republicano abriu mão de uma discussão de uma frente democrática, de fato, né, ao apresentar o Trump como uma alternativa
viável com relação ao Biden, né? Tem uma aluna minha que tem pesquisado essa questão do conservadorismo no partido, e aí tem um levantamento lá do Pew Research Center que a gente estava analisando, de 2021, que vai mostrando como a identificação político-partidária dentro do Partido Republicano tem sido muito mais próximo, né, da extrema-direita, da direita populista, do que dos mecanismos liberais e democráticos, né? Então, assim, se a gente for pegar o percentual ali, aqui depois a gente pode colocar o link aqui para vocês, para o pessoal depois escutar e tal, mas mais 79% dos entrevistados se identificam com uma posição muito mais à direita do ponto de vista do perfil político-partidário dos republicanos, né? Então, acho que esse é um elemento que o Partido Democrata e que eu acho que o Biden não olhou assim com tanto cuidado, né? Porque o discurso da defesa da democracia não tem sido suficiente, né? Isso tem sido evidente com as discussões que a gente tem acompanhado na Suprema Corte. Nós de fora, a gente olha de forma bastante estarrecedora assim, a Suprema Corte não se posicionar com relação à manutenção de uma candidatura de um presidente que enfim, conspirou contra a própria Constituição, mas para a gente estarrecer, isso não significa que vai ter um impacto direto para a população, né? Então, em última instância, essa bandeira, né, de defesa da democracia, né, nós tivemos ali um momento emblemático, né, da invasão do Capitólio, né, o Trump se movimentando para tentar, né, pressionar e fraudar e recontar os votos na Geórgia. Tudo isso não é suficiente para arrebanhar um percentual expressivo da população. Então, acho isso muito sintomático e que o Partido Democrata não percebe isso, não discute isso, né? Você apontou muito bem, né? O Biden tem sido pressionado desde o início a se posicionar de acordo com uma reforma migratória que ele não fez, né? Então, ele demorou horrores para derrubar título 42, que era uma medida de exceção, que restringiu o asilo. O máximo que ele conseguiu fazer foi suspender aquela prática lá, Stay em México, que o Trump havia aprovado, né? De deportação, né, imediata de solicitantes de asilo, né? Então, assim, o Biden tem apanhado para todos os lados. E aí, quando a gente queria saber um pouco a percepção do que você tem visto aí com relação aos protestos, de que o custo vai ser muito mais alto para ele, a percepção que a gente tem com relação aos protestos às universidades e a resposta, né, que tem sido dada é de que o custo vai ser muito grande, muito mais para o Biden do que para o Trump com relação a isso, porque se a gente for pensar aí, o lobby de Israel financia muito mais candidato democrata do que candidato republicano, né? Então, eles têm um compromisso, vamos dizer assim, né? Um engajamento aí muito maior, né? O próprio Biden recebeu muito dinheiro, né? Tem os republicanos, tem o Ted Cruz, mas se a gente for pegar aqui os principais recebedores de recursos do lobby, né, pró-Israel, os 3 primeiros são democratas, né? Então, ele fica numa situação problemática, porque ao mesmo tempo que ele tem que se colocar, a população pressiona pelo fim da guerra, ele fica numa situação bastante problemática do ponto de vista institucional também, né? E aí eu queria te perguntar isso, assim, com relação aos protestos nas universidades, o que se percebe, né? São estudantes jovens que se identificam com o Partido Democrata e que provavelmente vão se desligar desse apoio ao Biden ou não, ainda não dá para a gente perceber isso. Enfim, falei um monte, né? Mas é que eu estou tentando assim, entender o que está acontecendo, porque para além da questão migratória, para além da questão da economia, que você ressaltou, que é um ponto importantíssimo para a gente pensar o descontentamento, ainda tem a ala mais progressista da sociedade que está contra a guerra e o Biden não se posiciona, né? Várias questões. Eu estava até olhando aqui, eu fiz um artigo na Carta Capital, olha só, fevereiro de 2021, ou seja, logo após a posse do Biden, né? Onde eu meio que reflito um pouco assim, o Partido Republicano vai se tornar o partido de Trump ou não? Ainda era uma questão de perguntar, né? Essa mais ou menos existia algum, quer dizer, parecia que sim, aí com a questão do Capitólio meio que se abriu uma brecha de oportunidade para o partido se reinventar, né? Se houvesse essa liderança para de alguma maneira não escantear o Trump, mas fortalecer a base não necessariamente trumpista dentro do partido, se abriu uma brecha de oportunidade ali. O que se viu nos últimos 3 anos é que não, o Partido Republicano é o partido de Trump. O Trump, né, sequestrou o partido. Então é o partido trumpista hoje. E, portanto, é um partido anti-establishment, o que é absurdo pensar, né? Numa tradição de um país bipartidária,
Você tem um partido que é contra o sistema. Sim. E consegue se favorecer de interpretações também aí judiciais, especialmente a Suprema Corte, né, meio que dando espaço para que essa tendência antissistêmica se coloque, se consolide no processo. Né? Porque se você pega as declarações do Trump dos últimos tempos, são absurdas, são declarações que não poderiam ser aceitas no sistema político. São declarações absolutamente antissistêmicas. Agora, deu uma entrevista, parece que ontem, anteontem, dizendo que ele vai, enfim, mudar toda a estrutura de governo, vai aumentar o número de indicações políticas de 2.000 para 30.000, vai perseguir, né, não apoiadores políticos, vai excluir, vai mudar a capacidade das pessoas terem autonomia, né, como dentro da burocracia, ou seja, vai mudar a lógica das agências reguladoras da economia, vai ser coisas absolutamente antissistêmicas. Sim. Isso apoiado, sendo representado, chegando ao poder por um dos dois grandes partidos do país. Isso o que é? O reflexo de várias questões. Eu acho que, em primeiro lugar, é um reflexo de uma transformação profunda da estrutura partidária do país, mas muito mais do que isso, para mim, né, como analista, é uma expressão de uma crise profunda das instituições políticas e talvez mesmo da própria democracia americana. É disso que se trata. Né? Aí, voltando à questão aí do Biden, quer dizer, como é que o Biden... Me parece, se eu fosse de novo, né, jamais vou me contratar para isso, mas se eu tivesse sido assessor do Partido Democrata lá no início do governo Biden, me parecia razoável pensar que a gente tem que defender a democracia. Né? Aí seria uma brecha para a gente ter o diálogo com a sociedade. Mas o fato é que a sociedade não se mostrou, né, está dividida, basicamente dividida, fraturada em dois grandes polos, né? O lado de lá, o lado trumpista, não se colocou como aberto para isso. E cada vez mais o Partido Republicano se tornando o partido do Trump, né, querendo vetar todas as oportunidades de diálogo, de reconstrução da ordem, da institucionalidade democrática. Então, o Biden meio que foi, não sei se chamar o Biden de ingênuo, um cara que tem 60 anos de vida política, mas meio que otimista. Achou que fosse administrar isso, né, em nome da democracia americana. Acreditou no mantra da democracia americana, num contexto onde nós já atravessamos o Rubicão, num contexto onde você tem uma crise da democracia americana. Os grandes slogans tradicionais, históricos, não funcionam mais. Né? Teria que responder à altura. Né? No sentido, não sei como, não tem a solução, evidentemente, porque é uma crise profunda, histórica, mas, enfim, houve uma... Aliás, parênteses aqui, né? Nós aqui como brasileiros, eu aqui nos Estados Unidos, mas brasileiro, é impossível pensar e falar tudo isso sem pensar no caso do Brasil também, né? Claro. O Lula também achou que dialogar com a sociedade, reconstruir a democracia brasileira é o que era necessário e era suficiente, e está se demonstrando não sendo, né? Não, ou seja, os paralelos são muito fortes. Bom, voltando aos Estados Unidos. Então, parecia razoável achar que seria por aí. Mas aí veio crise inflacionária, veio guerra, veio várias outras questões e complicaram ainda mais a tarefa, e essa questão de defender a democracia não teve tração suficiente para se tornar uma coisa assim, meio que um pacto social do New Deal, né? Onde a gente vai à sociedade né, a trabalhar junto para construir políticas mais progressistas. Não, a polarização política continua. O que houve é que houve uma certa expectativa de que, bom, vamos esperar a próxima eleição e a gente vai voltar. É isso, né? No melhor das hipóteses. Né? Ainda não antissistêmico o suficiente, no sentido de que ainda vão participar da eleição. Pode ser que ciclos eleitorais se alterem após a volta do Trump ao poder. Vamos ver. Pode ser que se acelere essa lógica antissistêmica. Né? Ou seja, especialmente se eles não conseguirem, de fato, controlar todas as instituições. É uma crise muito profunda, eu acho que uma crise histórica. Né? Então, aí que se coloca a questão. Como é que isso entra aí a questão dos protestos? É difícil generalizar, dizer se os estudantes são democratas ou não, eu acho que de todos os tipos. Né? Eu acho que em comum que eles têm são progressistas, isso sim, né? Bastante progressistas para fazer isso. Progressistas no sentido, assim, pautas mais avançadas, mais à esquerda, né? De diferentes grupos, quer dizer, de muitas minorias também, auto-identificadas minorias entre os grupos de estudantes. Não sei se representa o estudante médio, vai depender um pouco da universidade também. E lembremos, são excelentes universidades que a gente conhece, porque são de ponta, mas não são as universidades lá de segundo nível dos estados, né, do meio do país. Né? Não representa, digamos assim, um aluno médio das universidades, o que também é interessante, demonstra um pouco também essa... É elite, né? Claro, também demonstra um pouco também essa diversidade, se não mesmo fragmentação, né, heterogeneidade da sociedade, do eleitorado, inclusive dos jovens. Então, é um jovem que eu acho que certamente não apoiaria o Trump, ou funcionaria de maneira muito forte anti-Trump, por diferentes razões, mais ou menos voltando àquela questão lá
da frente antitrumpista que teve que ser colocada em 2020, né? Mas que se sente o quê? Traído, abandonado pelo Partido Democrata. Né? Que viu nos seus protestos uma oportunidade meio que de trazer a razão, né? O Biden, o governo, né? Estou aqui protestando, não necessariamente que eu sou contra você, mas por favor me ouça, por favor, né? Mude a sua visão, mude as suas políticas. E não, o que está recebendo é repressão. Como é que você vai convencer esse cara agora a ir lá tentar mobilizar o voto? Né? É muito complicado. De novo, o voto desses estudantes não seria decisivo de maneira alguma em nenhum momento, mas representa o quê? Representa uma erosão dessa coalizão de forças que foi necessária para a eleição do Biden, claramente. Começa a perder um outro setor dessa coalizão. Né? Claro, aí eu acho que os democratas estão contando, só para trazer um outro ponto, um pouco essa questão do aborto, né? Porque o Partido Republicano está muito nessa coisa anti-aborto e tal. Né? Inclusive, o Trump foi questionado recentemente e ele, acho que aí muito bem assessorado, disse: vai depender de cada estado, eu não vou tentar ter uma política nacional e tal, né? Para meio que sair da questão, né? Mas não assumiu a posição. Porque se ele for uma posição, se ele apoia a posição, por exemplo, lá da Flórida agora, né, muito radical, do Alabama, um pouco agora do que estava ocorrendo no Arizona, uma restrição muito forte, em alguns outros estados também, ele corre o risco de perder o apoio, aí sim, de um voto decisivo, que se chama aqui, né, que é a mulher branca do subúrbio das grandes cidades. Né, que tende a votar, pode votar para um lado ou para o outro, dependendo de questões muito específicas. O aborto é uma questão central. Mas não, por exemplo, a mulher do estado do Alabama, mas a mulher do subúrbio da Filadélfia, né, um estado-chave, na Pensilvânia, né, que se muitas delas votarem para o Trump, o estado inteiro vai para o Trump. Né, e tem essa maluquice aqui de que, né, se você ganhar um voto a mais no estado, todos os representantes do estado para o colégio eleitoral vão para aquele candidato. Não importa, né, se o voto for muito próximo, tudo vai para ele. Então, aí é um voto decisivo. As mulheres do subúrbio de Detroit, da Filadélfia, né? Aí é muito complicado. Então, o Trump foi muito bem assessorado em dizer que, olha, isso vai depender de cada estado, portanto, a mulher da Pensilvânia não se sente tão ameaçada. A Pensilvânia é um pouco, né, mais progressista, não vai passar uma lei tão extremista como o do Alabama. Então, ok, ainda posso votar no Trump. Né? Ou seja, ele deu a entender assim, já resolvemos essa questão, né? Sim, na entrevista sim. ele falou nesse sentido, mas é preocupante, eu vejo com preocupação assim, porque são setores que, mesmo que não tenham um peso expressivo em termos de percentual, adicionam um potencial importante, né? Se a gente for pegar a corrida presidencial da Hillary Clinton, ela perdeu assim um percentual expressivo de pessoas que não foram votar, os jovens, os millennials, mesmo as feministas. Você trouxe a questão da pauta de gênero, né? Eu acredito que há uma mobilização, o debate sobre aborto não era uma pauta importante na eleição e agora tem se mostrado que é, de fato, um dos temas principais, né? As pesquisas apontam lá economia, segurança, mas o aborto entra como uma pauta relevante, né? Mas, de todo modo, assim, o Biden tem perdido. Agora o Obama resolveu aparecer, né, para apoiar ele publicamente, mas já assim, acho que tarde. Então, essa coalizão, assim, que a gente percebeu, de fato, na pandemia para derrubar o Trump, não é o mesmo movimento que a gente percebe agora. E foi o que aconteceu com a Hillary da outra vez. Então, ela mesma escreveu um livro depois, que ela fala sobre o que aconteceu, e ela critica o próprio partido, ela fala que o Obama demorou para se posicionar, então ela perdeu um percentual expressivo assim, de eleitores, né? Ela também fala sobre a supressão de votos nos Estados Unidos, então muitas pessoas, minorias, pessoas pretas e que são minorias, acabam perdendo a possibilidade de votar também nas eleições, né? Mas agora essa questão do aborto, eu acho que a tendência é de que, pelo menos nos estados progressistas, isso vai ter um peso, mas com certeza, ele tirando dele da reta, né, e jogando para os estados, ele vai tirando a responsabilidade. Mas aí é para quem não quer ver o básico, né? Porque ele mesmo já se posicionou, por exemplo, que vai proibir o debate sobre racismo nas escolas, que vai defender o enfrentamento, né, o banimento da teoria crítica da raça. Então, não tem que discutir gênero, eu vou cortar verba e recursos de escolas que financiarem esse tipo de debate. Então, assim, ele vai piorar muito ainda, né, a situação, né? A tendência é bem pior, assim, a tendência, ele assumindo a presidência, com certeza o posicionamento, porque o que a gente tem hoje, né, no sistema norte-americano, o trumpismo saiu do nível federal e foi para o nível subnacional, mas ele permanece.
o Biden derrubou algumas decisões do Trump com relação a essas mais, o que ele chamava de conceitos divisivos, né? Não é proibido debater racismo, é proibido discutir orientação sexual, mas os estados conservadores todos têm implementado assim com bastante intensidade esse tipo de prática, né? Então, acho que o ponto é esse que você trouxe também, né? Que o Trump saiu, mas o trumpismo permaneceu e eu acho que o Partido Democrata não enxerga isso, né? Então, se a gente for pegar os estados, há um movimento assim conservador, reacionário de longa data, que se intensifica depois que o Trump saiu, inclusive, de 2021 para frente, né? É problemático, mas enfim, eu acho que o que está acontecendo agora nas universidades e a forma como a reitoria, né? A gente pode falar agora um pouco mais, né, como começou tudo isso, né? Mas a resposta que tem sido dada dá um sinal muito ruim. Eu acho que isso acaba prejudicando muito. Eu não sei se o Biden chegou a falar publicamente sobre o que está acontecendo. Ele falou agora há pouco. Parece que falou agora. Falou agora há pouco. Onde ele manteve a posição, dizer que bom, quer dizer, defende o direito dos estudantes de se manifestarem, em tese, mas que os estudantes estão errados. O que eles defendem está errado. Mas, não, eu acho que a tua análise é muito boa, Débora, que mais ou menos essa questão aí passou mais para o nível dos estados, até porque você falou da supressão do voto, né, das minorias, isso aumentou da eleição do Biden de 2020 para cá, ou seja, em estados chaves, você teve maior ainda, um aumento das assembleias legislativas, passando regras locais, porque são as assembleias legislativas de cada estado que decidem como é que a eleição vai ser conduzida naquele estado. De fato, são os Estados Unidos, de fato, né? Existe uma enorme autonomia local em várias áreas, mas uma fundamental essa questão aí de como as eleições são conduzidas, as regras locais e tal, né? Com alguns preceitos federais muito genéricos, né? Então, aumentou essa supressão, ou seja, minorias em grandes cidades. Por exemplo, no estado do Texas, não chega a virar o Texas, mas existe uma certa reflexão em que momento que o Texas se tornaria um estado swing state, né? Um estado chave aí de poderia ir para um lado ou para o outro. O que seria decisivo nisso seria o quê? A população negra, especialmente, né, de Houston, das grandes cidades, né, onde existe, de fato, um voto na cidade mais democrata. Do interior, isso é quase que geral, né? As capitais, os estados, em quase todos os estados, são mais democratas do que o interior, inclusive aqui no Colorado, que tem sido um estado-chave muito forte há muito tempo, agora meio que nas últimas eleições sempre ganharam os democratas, vamos ver nessa agora, mas Denver é muito mais progressista do que o interior do estado. Como Denver é um estado muito pouco populoso, então a população de Denver é quase que metade do estado, então, né, acaba levando o estado todo. Mas você poderia, então, ter esse aumento do voto das grandes cidades, como, de novo, Houston, Texas, mas você passaram regras lá que limitam o acesso à voz dessas populações. E a Suprema Corte meio que se fez, né, abriu mão, falou, não é mais importante garantir de nível federal o acesso ao voto, que foi lá a legislação dos direitos civis, do direito ao voto dos anos 60. Né? Bom, absurdo, mas não inocente. Ela derrubou uma sessão lá em 2013 que exigia uma fiscalização federal dos estados que tinham as leis de Jim Crow, né? Então aí foi a porta aberta. É uma lógica da Suprema Corte, em Minas Gerais, que a gente pode entrar e analisar, e eu não sou especialista na Suprema Corte de maneira alguma, mas eu acho que, assim, em geral, para generalizar, simplificar um pouco a coisa, é uma perspectiva muito jogar para os estados. Né? Ou seja, mas ao fazer isso em questões-chave, seja aborto, seja acesso ao voto, o que permitiu que o país como um todo avançasse em direções mais progressistas foi quando o Estado, o governo federal, impôs normas gerais de acesso ao voto, de acesso ao aborto. Se você joga de novo para os estados, você consolida o quê? O direito que esses estados mais conservadores fazerem o que quiserem, de certa maneira. Né? Especialmente aí, voltando em relação ao voto, que é decisivo na eleição, né? Se você passa leis estaduais que você diminui a possibilidade de minorias econômicas votarem, assim, dá um exemplo concreto. Como assim? Não pode direito a votar? Tem direito a votar. Mas o voto é complicado. O voto é na terça-feira, horário de trabalho. O cara é um afro-americano que trabalha lá no McDonald's. O cara não vai ter chance de poder ir lá votar, pegar uma fila, porque você tem menos lugares para votar. Então, a fila vai ser longa. O cara sabe que vai perder metade, ou se não, um dia inteiro de trabalho. O cara vai perder o quê? Vai perder $150? Não pode fazer isso. Você poderia ter acesso ao voto pelo correio. Por que não? Você limita o acesso ao voto pelo correio. Você limita a possibilidade. Então você faz mais difícil o acesso ao voto. Não é uma coisa assim de que você é abertamente racista, você está impedindo a pessoa de votar. Não.
em tese a pessoa tem direito a votar, mas é difícil para a pessoa votar. Então, isso que você acaba se tornando decisivo no resultado da eleição. E, claro, de novo, como não é o voto popular, a Hillary ganhou o voto popular com mais de 3 milhões de votos. Sim. Mas se você garante isso, esses colégios eleitorais em cada estado, né, você leva o estado inteiro. É muito complicado pensar isso na perspectiva, né, do Brasil, na maioria dos países, de que, na verdade, cada voto, cada pessoa vale o mesmo que do outro. Não é o caso. No sentido, tem aquela claro, coisa do ID também, né? Que eles claro, exigem o documento com foto, e não é comum, é caro, claro, então muita gente deixa de votar. Não, por isso que uma coisa que foi feita já bastante, desde os anos 60, desde os direitos civis, né? Era, por exemplo, NGOs locais de base garantindo, fazendo com que minorias, pessoas mais velhas, minorias afro-americanas ou que fossem indígenas, tivessem né, acesso a ter um documento legal para poder votar. Né? Ou seja, não conseguiam mudar a lei que exigia um documento, então qual é a resposta progressista? Fazer com que essas pessoas tenham algum documento. Então você tinha uma grande mobilização, quase que um mutirão para levar as pessoas lá para tirar a identidade e tal. Mas você começa o quê? Alguns estados chegam a exigir 2 documentos. Olha só como a coisa é muito bem pensada. Né? Não é nada inocente essa coisa toda. A Suprema Corte jogando de volta para os estados. As assembleias legislativas, né, em vários desses estados-chave, a Carolina do Norte, a Michigan, Pensilvânia, onde você tem a maioria republicana nas assembleias legislativas, onde podem criar essas regras específicas que dificultam o voto de comunidades, de setores da população que tenderiam a ser mais democratas. É tudo muito bem pensado. Os caras pensam, né, a médio ou longo prazo até. Você falou certo, né, de que a coisa vem sendo construída há muito tempo. Inclusive em relação a essa questão aí das doações às grandes empresas, os famosos irmãos Koch, né, que vêm dando dinheiro para eleições, candidatos republicanos em eleições estaduais. Não estavam nem preocupados com o Congresso Federal, mas que garantissem as assembleias estaduais. Isso já há 30 anos que eles vêm dando muito dinheiro para candidatos republicanos nos estados, para que controlem as assembleias legislativas, porque sabem muito bem qual é o impacto disso. A coisa é muito bem pensada. E aí, de novo, eu acho também que os democratas estão... Os democratas pecam por acreditar na institucionalidade. Né? Mas não é possível, sabe, que vai erodir a esse grau as regras da democracia americana. Não é possível que a esse grau a gente vai conseguir ter uma lógica tão anti-establishment assim, né, prevalecendo. O pior é que sim, essa aqui é a questão. Eles tinham que ser um pouco mais, né, assim, comentando com colegas aqui, né, tem que ser um pouco mais paranoicos, porque o mundo está indo numa direção, né, onde se você não contar que a coisa pode piorar, que os caras têm uma postura meio que de botar fogo no circo para ver o que acontece, né, você não consegue entender por onde eles vão caminhar. E, de novo, é difícil falar tudo isso e não pensar um pouco, enfim, nos países, inclusive no nosso país aí, o Brasil, né, onde há muito essa postura. Para dar um exemplo, isso é muito parecido, então acho que vale a pena, porque é muito parecido com coisas que eles fazem aqui, inclusive eu acho que é importado daqui que foi para o Brasil. Parece que o Carlos Bolsonaro, que é um vereador no Rio de Janeiro, agora está falando que não pode ter dieta vegetariana na comida escolar, né? Na cesta escolar lá. O que isso tem a ver? A princípio não tem nada a ver, é uma coisa que parece tão sem noção, tem tudo a ver. É a questão de quase que tática de guerrilha, de sempre estar mobilizando um assunto para mobilizar a sua base, para dizer que o politicamente correto está errado, para dizer que posturas progressistas estão erradas, né? E isso tudo junto cria um pouco essa sensação. Aí só para voltar ao que eu estava pensando, quando o Trump foi eleito, o Biden foi eleito, parecia que a cartada dos republicanos seria exatamente essas questões, a crítica, né, a teoria crítica da raça, questões de gênero, e eles pareciam que iam muito por aí. Aí os ventos mudaram um pouco, né? A inflação veio, a guerra veio, a questão da fronteira, né, a migração, números maiores de imigrantes entrando, então, ou seja, o contexto beneficiou, né, eles não precisam nem, em alguns lugares eles vão, em algum subúrbio lá da Filadélfia, eles vão voltar à questão da teoria crítica de raça, porque as mães lá do subúrbio brancas não querem que falem muito em direitos civis na sua aula para os seus filhos, porque você tem que estar acusando os seus filhos brancos, né, de terem sido racistas, né, que são antepassados dos seus filhos, ou seja, tem essa preocupação, né? Então, em alguns lugares vão acionar essas questões, ativar essas questões de raça, né, de politicamente correto, mas aí o aborto, o custo de vida, o imigrante, são vários fatores que, no agregado, né, erodem ou favorecem ao Trump voltar como esse cara que vai dar conta dessas coisas. Eu concordo com você, Débora, que é absurdo que
né, como analista, que percebam que o Trump seja a resposta. Não faz o menor sentido. O Trump, na primeira vez, até eu entendo, era o cara de fora, era o outsider, que não tem nada a ver com esse jogo político, com esse sistema político que vem para resolver porque ele nunca participou. Estou com as mãos limpas. Claro que isso não é verdade. É óbvio que ela estava envolvida em política desde sempre. As suas empresas estavam dependendo sempre de dinheiro público e tudo mais, como sempre. Mas dava para entender o seu marketing, mostrá-lo como um cara novo, né? A novidade, o fator novidade. Só que agora não. Ele não tem nada de novidade. Ele teve 4 anos desastrosos de administração. Como é que ele vai ser o cara que vai resolver essas questões? O que o Trump vai resolver a inflação? Quem é que em sã consciência pode pensar que o Trump tem capacidade de resolver questões estruturais da inflação? Não faz o menor sentido. Então, aí ele joga com essas outras questões. A fronteira, né? A defesa da América Branca, a questão do aborto, né? Eles jogam com outras questões. E aí, nisso, com a desmobilização, com a falta de você ter essa percepção, até porque a pandemia, cá entre nós, eu acho que se não fosse a pandemia, Sim. o impacto que teve aqui, eu acho que também no Brasil, Trump teria sido reeleito e Bolsonaro teriam sido reeleito. E o que reflete muito isso. O eleitorado está numa pegada muito mais conservadora, está muito mais aberto a pensar essas coisas dentro dessa lógica, né? Conservadora, e não só conservadora, nem sei como dizer, assim, conservadora de uma maneira... não é só valores conservadores, existem, valores da família, essa coisa toda, mas é conservador militante, né? Essa coisa antipoliticamente correta, essa construção que foi muito bem feita de uma ameaça que existiria, que a gente sabe que não existe, de que os progressistas estão tomando conta do mundo. E onde que está acontecendo isso? Então, mas é muito bem construído isso, né? Vocês falaram tanta coisa, eu queria... enfim, só para incluir o ouvinte aqui, vou colocar nesses termos, né? Surreal, assim, os Estados Unidos, o modelo de democracia ser considerado, sei lá, modelo para qualquer coisa, né? A nossa elite aqui também brasileira vê os Estados Unidos como um grande exemplo. E vocês citaram tantas coisas, desde a supressão de votos, que é uma coisa assim que talvez quem não tá mais atento acha surreal. Como assim, né? Supressão de votos. Mas eu acho que vocês demonstraram muito bem aí como que se faz supressão de votos até o Trump poder ser candidato depois do 6 de janeiro, por exemplo, né, deles lá. E aí, nesse sentido, como o Rafael faz questão sempre de fazer esse paralelo também com o Brasil, me parece que a nossa Suprema Corte foi mais corajosa, né, do que a Suprema Corte estadunidense, né, porque pelo menos tornou o Bolsonaro inelegível por algum tempo, né, o que a Suprema Corte dos Estados Unidos não fez, não quis entrar nessa bola dividida, deixou para os estados resolverem, e aí a gente está nessa situação, ou seja, uma encruzilhada muito grave, assim, um momento muito importante, uma crise, como você falou, uma crise estrutural, né, da democracia, um partido, você colocou um partido no sistema bipartidário, um desses partidos é antissistema, né, é anti-institucional, enquanto o Partido Democrata está naquela lógica que as instituições estão funcionando, né, enfim, é um curto-circuito, assim, muito grave, mas para trazer aqui um elemento para a gente também, e eu não sei se a pergunta vai fazer sentido, Rafael, mas eu quero aproveitar até um pouco da sua condição como historiador, né? Porque, assim, embora as manifestações essas agora, de 2024, não tenham a dimensão de 68, né? Não tem como não lembrar, né, de 68, num contexto ali de guerra do Vietnã, e que depois do resultado você tem a eleição do Nixon, né, e tudo a gente sabe tudo o que aconteceu, ou seja, o Partido Democrata ele é derrotado na eleição de 69, se eu não me engano, né, e os estudantes ali tiveram um papel importante na construção de um imaginário, né, de uma possibilidade de uma ruptura, de um movimento anti-guerra e assim por diante. É claro que não dá para colocar nas mesmas dimensões ainda, né? A gente não sabe também, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe aonde isso pode desembocar, mas o movimento que acontece agora em 24, ele é muito interessante, né? Primeiro, você tem dezenas de universidades, eleitoralmente elas não são significativas, assim, como a Débora colocou, ainda não, mas elas ajudam a construir um imaginário, né? Você tem 1.000 estudantes presos, ou daí para mais, né? Ou seja, é um movimento interessante numa conjuntura também de um apoio a uma guerra insana, né?
como eu coloquei lá no começo da minha fala. Você acha que esse paralelo ele é um equívoco? É claro que essas transposições históricas, eu sei, elas são complicadas, né? Um contexto de Guerra Fria e tal, não tem muito como comparar. Mas o que a gente pode aprender de lição aí nessa tentativa aí meio minha frustrada de tentar comparar com 68? Bom, o paralelo ele é quase que natural, né? É difícil ver o que está acontecendo e não pensar. E depois que houve a desocupação da Colômbia, né, na Universidade de Colômbia, terça-noite, né? Madrugada, os próprios estudantes colocaram no website lá do jornalzinho deles imagens de 68, né? Mostrando assim o que ocorreu. Eu acho que, enfim, o paralelo, então pensar nisso, eu acho que é natural, mas existem enormes diferenças, como você já avançou, né? Me parece. Primeiro que eu acho assim, a pegada do que nos levou a 68, que estava acontecendo ao longo da década de 60, fundamentalmente nos Estados Unidos, mas eu acho que no mundo em geral, né, e não só ocidental, pensando em Praga, né, também, mas na América Latina, na Europa Ocidental, né, era uma pegada mais progressista. Existia uma intensificação da mobilização por pautas progressistas por grandes setores, liderados por jovens, né, interessantemente, né, de setores progressistas. Nos Estados Unidos, acho que a coisa ainda foi ainda mais acalorada, né? Porque você juntou aí também direitos civis, que vem lá do final dos anos 50, acelera muito rapidamente na primeira metade dos anos 60 e se radicaliza ainda mais, né, em grandes setores. Né? Na primeira metade da década de 60, você tem movimentos civis liderados por quem? Por Martin Luther King. Né? Na segunda, até porque em 68 é assassinado Martin Luther King também, interessante, né? Você tem o quê? A ascensão maior dos Panteras Negras. Né? Você tem, dentro dos movimentos por questões raciais, né, estruturais, o racismo estrutural, uma percepção de que não vai ser só no diálogo que vai se resolver isso. Né? Então, você tem esse contexto. E, claro, a grande questão, você já falou, é a Guerra do Vietnã, que em grande grau, fraturou também a sociedade no sentido. Você tinha um setor da sociedade que continuava apoiando, porque estava muito endoctrinado com essa questão da Guerra Fria, que a gente tem que defender a liberdade lá no Vietnã, né? Porque foi muito bem vendido isso aqui. Mas eu acho que você tinha, pela questão do alistamento obrigatório para a guerra, você consegue criar uma sensação de ameaça ou descontentamento geral entre os jovens. A grande universidade onde você teve, acho que foram 4 estudantes assassinados, que é Kent State, né? Não é uma universidade de elite. Por que lá naquela universidade houve uma mobilização? Aqui houve algumas universidades, não de elite, mas a grande maioria das universidades onde está tendo mobilização agora são as universidades de ponta, né? Não só da tal chamada Ivy League, como Columbia, mas das universidades de ponta dos sistemas estaduais, Universidade da Califórnia, né? Mesmo as públicas, as principais, as mais prestigiosas. Né? E você não teve essa, digamos assim, essa percolação, né, ao redor do tecido social do jovem em geral. E, então, para voltar, eu acho que hoje a pegada é de que, né, a hegemonia, digamos assim, a disputa pela hegemonia está favorecendo ainda mais, uma hegemonia no sentido assim, mais cultural, né, uma pegada mais conservadora. Você tem, acho que uma grande parte dos jovens pobres da classe C vão ver esses jovens lá acampados em Colômbia e dizer que é um bando de elite, filhinho de papai, privilegiado, que não os representa. E aí, claro, você não tem o alistamento obrigatório e você tem a questão que é Israel. E que ao longo de décadas, né, conseguiu construir uma imagem de que é o aliado carnal dos Estados Unidos no Oriente Médio. É muito difícil para qualquer político questionar esse alinhamento com Israel, esse apoio incondicional. Pensando que o Biden tem dançado isso aí, né? Não é incondicional, mas na prática é. Diz que não, mas na prática é. Então, e é muito difícil. Aí, de certa maneira, até entender o Biden. Eu acho que o Biden, na verdade, faz por convicção, assim como o Anthony Blinken, faz por convicção. Né? Mas se não fosse também, porque é muito difícil ele bancar o tipo de fato, questionar, o que é trágico, porque acaba apoiando, né, não Israel, mas um governo atual Israel, que é um governo absolutamente problemático, do ponto de vista da democracia israelense e, evidentemente, do que está fazendo em Gaza. Né? Então, você tem toda essa coisa que se aglutina nisso. Mas por que Israel é tão complicado de administrar? Porque você não é um tema, né, de questionar as políticas de Israel, não é um tema que dá muita atração em geral no eleitorado. É muito difícil, porque existe essa grande percepção de que quase que tudo que Israel faz é correto, porque Israel, enfim, é a única democracia do Oriente Médio, é o nosso grande fundamental aliado no Oriente Médio, os árabes tudo um bando de
né? Trata-se árabes como uma grande coisa só, né? Claro, com essa questão do fundamentalismo islâmico dos últimos tempos e associado ao terrorismo, também complica toda essa imagem, né, do mundo árabe na mente do americano comum. Então, evidentemente que o Hamas fez um atentado terrorista, não dá para negar isso, mas aí quase que meio que justifica o que está sendo feito com crianças em Gaza, que não tem nada a ver. Uma coisa não deveria decorrer da outra, né? Agora, claro, está ocorrendo um desgaste disso. A acumulação de imagens vindo de Gaza, né? São 6 meses, mais de 6 meses, né? Dia após dia, após dia, após dia, né? As pessoas começam a dizer, não, peraí, é mais complicado essa história. Será que justifica o que Netanyahu está fazendo? Tá, Hamas foi lá e fez um atentado terrorista, mas não é possível, a resposta não pode ser essa, né? Grandes pessoas começam a questionar isso. E eu acho que no sentido assim mais difuso até existe um certo apelo dessa mobilização para que o Biden, o governo, faça algo um pouco diferente. A questão é que o que é esse diferente? Esse diferente implicaria em bancar, ou de fato, confrontar o Netanyahu, pressionar o Netanyahu para mudar suas políticas. O custo político disso é muitíssimo alto, se é que é possível. Eu até questiono se é possível. Eu não sei se os Estados Unidos hoje em dia têm, no curto prazo, médio prazo, sim. Se você deixa de apoiar o Israel diplomaticamente e economicamente com armas, ao longo de meses você vai forçar uma mudança de política. Mas no curto prazo, em questão de semanas, não muda. Eu acho que chegou a um ponto que tanto a radicalização do governo Netanyahu e tanta, digamos assim, uma certa autonomia que Israel tem hoje, a dependência econômica de Israel com os Estados Unidos dos anos 70 não é atual. Tem uma economia muito mais forte do que teve até os anos 90. Você tem grandes doadores para Israel ao redor do mundo, que se os Estados Unidos oficialmente mudar a sua política, vão continuar apoiando. Então a dependência não é tanto assim. De novo, a médio prazo eu acho que sim, mas no curto prazo eu não acho que se o Biden de fato ligar para o Netanyahu e falar você não pode mais fazer isso, você tem que fazer um cessar-fogo. Eu não acho, eu estou especulando aqui, correndo altos riscos ao dizer isso, mas que Netanyahu sabe imediatamente iria responder. Eu acho que você tem uma certa espaço de autonomia maior para a atuação do governo de Israel, especialmente o governo liderado por Netanyahu, hoje em dia, do que era uma certa influência maior que os Estados Unidos tiveram, historicamente, sobre os governos de Israel. Então, isso pode dizer o seguinte, é muito difícil essa situação, infelizmente, tragicamente, né? Inclusive, aí voltou na questão dos estudantes que perceberam e tomaram todos os riscos de acamparem, de levarem cacetete na cabeça, né? Dizendo que não é possível que isso continue e que acham que os Estados Unidos têm que mudar a política e que, ao mudar a sua política, teriam esse impacto, né? De levar uma resposta, uma solução. Eu ainda acho que é mais complicado que isso, infelizmente. E acho que, só para terminar, que vai acabar fortalecendo ainda mais o eleitorado trumpista, que vai voltar a esse discurso, que foi o grande discurso que elegeu o Nixon em 68, que era o discurso de lei e ordem. Sim. Esse bando de estudante bagunceiro, arruaceiro, né? Nós precisamos de polícia, nós precisamos de lei e ordem. E quem é que provê isso? O Biden. Por isso que o Biden faz essa dança, né? Falou hoje que o direito de se expressar está certo, mas a demanda está errada. Né? Os meios talvez até estejam errados. Né? Não se trata de acampar em imagina, universidades, especialmente as da elite, sempre foram vistas como uma ilha de progressismo, né? Sempre, nos últimos 50 anos, como uma ilha de progressismo, né? Desde das próprias manifestações de estudantes lá em Berkeley e tal, em Colômbia, né? O espaço quase que excepcional de diversidade, de diálogo, de democracia na sociedade americana. E as administrações das universidades não estão correspondendo a isso. Estão chamando a polícia para bater, né? O que, de certa maneira, demonstra também, os estudantes estão chocados com isso, porque não esperavam isso, não era para estar acontecendo isso. Né? Então, como é que assim, o direito de se expressar está certo, mas não exatamente, né? Porque depende do que você expressa. Então, é muito complicado. Então, o Biden ir lá falar que fazer essa dança, porque não é fácil, porque ele não pode também ser visto como completamente fraco em relação a isso, porque aí favorece esse discurso da lei da ordem que evidentemente é o discurso cai como uma luva para o Trump. Sim. O Trump fala do discurso da lei à ordem em relação a tudo, em relação ao imigrante, em relação à fronteira, em relação aos grandes conflitos internacionais de hoje. Ele diz que ele vai resolver, ele vai ligar para o Putin e vai resolver. Né? Ou seja, ele é o cara que consegue, né, resolver as coisas, é só botar ordem na casa. Vai fazer isso em tudo, em relação à China, em relação à Europa, vai fazer a Europa se mobilizar, os países da OTAN pagarem as suas dívidas com a OTAN, que, né, na verdade nem se trata disso, vai evidentemente botar ordem na casa aqui em relação à fronteira, que é uma fronteira aberta, que não é o caso, vai botar ordem aqui na casa na ordem pública, que não é o caso, não há uma crise de ordem pública, não há uma crise de criminalidade, as polícias
do país inteiro já estão extremamente militarizadas e violentas, né? Não se trata de nada disso, mas é óbvio que essas imagens na imprensa, né, os estudantes lá fazendo bagunça, não sei o que, fogo em alguns lugares, alguns prédios, isso fecha perfeitinho com esse discurso de lei e ordem, né? Então vamos ver, muito complicado. Além do discurso de lei e ordem, tem um discurso forte anti-intelectual, né? Um anti-intelectualismo, e que Claro. a universidade ocupa esse papel, então alimenta a base radical do trumpismo duplamente, né? Primeiro porque é preciso garantir a lei, a ordem, depois porque ali é um antro, né, de pessoas que se dizem intelectuais, mas que estão conspirando e tal, aí tem, enfim, o anti-intelectualismo como pé importante do trumpismo. Queria destacar isso. Mas, Débora, você levantou aí, vai lá. Não, só ia comentar, né, que como o Rafael apontou, a gente está tentando traçar alguns paralelos com a situação brasileira, né? Isso se parece muito com o que a universidade aqui no Brasil tem enfrentado também, né? Você até apontou, né? Eu estava lendo sobre o caso, né? Que o estopim começou na Colômbia porque a reitora foi convocada no Congresso para responder os ataques antissemitas que alguns estudantes enfrentavam lá. E sempre tem o outro lado também, né? Alguns estudantes apontando que existia um discurso muito antissemita nas manifestações, etc. E aí a resposta que ela deu foi a militarização, né? Então, vamos chamar então a força militar, mas o mais impressionante é que foi a polícia de Nova York, fortemente armada, né? Então, assim, eles invadiram em peso, prenderam os estudantes e foi todo o estupim do que está acontecendo agora, né? Mas se a gente for traçar um paralelo com a situação aqui no Brasil, esse é um discurso muito parecido, assim, também, né? Que foi a discussão agora, nós estamos com mais de 30 universidades federais em greve aqui, as universidades estão em greve, aqui na UFO foi aprovada a greve a partir do final de maio, caso não haja uma negociação com o governo, mas aí fica aquele discurso assim, a gente não pode também entrar em greve que vai prejudicar o governo, mas também o trabalhador não tem outra alternativa, dentro das universidades você só consegue aumento, o último já faz mais de 10 anos, então assim, não tem outro tipo de mecanismo, né, mas se a universidade se engaja, né, ela sempre é um espaço visto pela extrema-direita como um espaço que tem que ser eliminado, né? Então, a universidade enfrentou diversos ataques durante o governo Bolsonaro, né? Isso certamente vai se manter no governo Trump. Então, assim, quando a gente conversa aqui, não é à toa, né, esses paralelos, porque a extrema-direita tem uma cartilha, né? Você comentou, Rafael, como a proposta de governo, por exemplo, do Trump é ruim, né? A proposta dele é ruim, o discurso dele é ruim. Me lembrei do Milei. O Milei tinha um projeto, também uma proposta assim, de recuperação econômica da Argentina ruim e tá aí, o cara foi eleito, né? Então, assim, é muito preocupante, né? Tudo que a gente tem vivenciado. Eu só acho que, como você colocou muito bem, só para a gente encerrar, acho que a pergunta é essa, né? O Partido Democrata não acordou. Eu acho que essa é a pergunta. O Partido Democrata está consciente disso tudo? Eu acredito que não. Na minha percepção, acho que está longe dessa noção do que de fato esse discurso da extrema-direita tem capacidade de mobilizar, né? E para pegar o gancho, para te passar, eu não sei se é uma questão de consciência, porque acho que consciência deve ter, né? Mas a questão é o que fazer, né? Sim. O que fazer, porque que é uma pergunta também que a gente vai ter que fazer daqui a 2 anos no Brasil. Mas vai lá, Rafael. Não, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que existe uma leitura sistêmica, né? Sistêmica, assim, né? Que se conta ainda com a lógica do sistema, ou seja, eles elegeram o Biden porque eles conseguiram aglutinar essa frente básica ampla, vários setores heterogêneos se mobilizaram e tal, por uma causa maior, e eles tinham muito dinheiro para fazer, né? Os tais das propagandas eleitorais setorializadas para cada setor mobilizar e tal, que é essa lógica muito aqui de dinheiro livre. E interessantemente, os democratas têm muito mais dinheiro que os republicanos agora, o que é surpreendente, né? Uhum. Para a eleição agora do Biden. Mas agora, sabe quem é que também tinha mais dinheiro que o Trump na sua própria eleição? A Hillary. Uhum. Tinha bem mais dinheiro que o Trump, né? E não foi suficiente. Então, achar que, sabe, vai ser suficiente trazer a informação né, com a propaganda e mobilizar as pessoas, porque vai ter muito dinheiro para gastar com essas propagandas, e que as pessoas vão ter algo em comum, que é a defesa da democracia americana, é um risco, é um pouco otimismo exagerado na minha visão. Aliado a isso, eu acho que você está certo, Felipe. Eu acho que também mas qual é a alternativa? A alternativa
em tese, teria sido um candidato mais mobilizador, né, lá atrás. Mas quem é o candidato? Não dá para trocar. Se o Biden tiver um infarto agora, um derrame, vão ter que trocar. Mas, em tese, não tem um nome. Não tem um nome, de fato. Né? Eu até acho que os republicanos até teriam nome, viu? Os democratas não. É um partido que meio que está pagando por isso. Não se renovou, não construiu isso. Claro, Obama, sim, foi uma exceção nisso, mas as grandes lideranças, né? É muito difícil você tirar a pessoa da proposta do partido que está no poder, é muito radical não deixar o presidente ir para a reeleição. Você tem que ter um movimento muito grande dentro do partido para mudar isso. O Biden, né? Outra alternativa seria o Biden lá atrás, né? Após a eleição, sinalizar: eu não vou para a reeleição, vamos construir um próximo nome, mas isso não houve. Até porque eu acho que o Biden, errado ou não, ele acredita que ele é inevitável, que ele é o cara que tem que ser o único cara capaz de impedir o Trump. Em algum grau, eu acho que a sua eleição, na sua eleição, né, em 2020, era o caso. Era o caso. Era muito difícil uma outra pessoa, uma mulher não branca, ganhar do Trump. Era quase que impossível. Né? Teria que ser um homem branco para pegar esse voto branco dos estados desindustrializados, do meio oeste e tal. Isso é verdade. Agora, hoje, você teria que ter... Quer dizer, por esse lado, esse argumento ainda é válido para esse cara branco lá do meio oeste. Mas você teria que ter isso com algum elemento de novidade, de mobilização, né? Que o discurso pró-institucionalidade, pró-democracia não é suficiente. Né? Nós estamos jogando política hoje em dia, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, de uma lógica pós-sistêmica, onde, na verdade, os ataques e as alternativas propostas pela extrema-direita são, né, de algo diferente de jogar dentro das linhas do campo, né? Para usar a expressão aí do Bolsonaro. E você defender, não, mas veja só, as regras do jogo são essas, não são suficientes para garantir que as pessoas, né, que veem apelo nessas propostas antissistêmicas, defendem, não, mas peraí, mas é importante as regras do jogo, campeonato e tal, não, veja aí. Não, por que não? O cara diz que é importante, é necessário que haja um outro campeonato, uma outra lógica. Por que não? Você tem que ter uma resposta para isso. Por que não? Porque você deixar que o Trump volte, que ele vai mudar toda a lógica da administrativa do poder, não é bom, porque isso, evidentemente, vai levar, né, vai enfraquecer ainda mais grupos vulneráveis, vai favorecer ainda mais os poderosos. Mas como é que você explica isso? Quando você tem que explicar, você já perdeu a conversa. Política hoje em dia que é imediata, que é palavras curtas, né? Que é quase que a lógica do Twitter, assim, você tem que ter uma resposta assim, você tem que explicar, não, mas veja bem, é complicado. Isso é para nós aqui, a gente se diverte com isso. Mas o cara lá no debate político não pode querer, não, veja bem, gente, é complicado, deixa eu te explicar. Perdeu. Acabou. Tem que ser aquela resposta imediata. E a extrema-direita, no mundo inteiro, tem sido muito mais capaz de apresentar. Né? Voltar essa questão aí, só para terminar, do anti-intelectualismo, né? Aqui existe uma longa tradição de anti-intelectualismo, de que o sistema político representa o homem médio, né? Os intelectuais fiquem lá na universidade, mas os políticos não necessariamente têm que ser intelectuais, tem que ser o cara que representa o homem médio e tal. É interessante até que o Obama foi eleito, por quê? Um grande setor, uma parte da população sempre via ele como um professor chato, intelectual e tal, né? Mas foi eleito, representava outra coisa. Né? Agora, eu acho interessante, por exemplo, como hoje em dia existe um certo anti-intelectualismo na França. É um país que sempre valorizou, né, os grandes líderes políticos intelectuais, Mitterrand, né, professores, assim, caras super, né, os juristas como presidentes. As pessoas, a imagem do Macron hoje em dia é não só de um tecnocrata, como um chato, uma almofadinha. Né? Nós vamos ter respostas mais do homem comum, do povo. Se isso ocorre na França, imagina se isso não vai ocorrer, né, onde, no Brasil, nos Estados Unidos, para demonstrar essa lógica antissistêmica que está ganhando muita tração e que, né, precisamos ser muito mais ambiciosos e criativos nas respostas. Senão, o problema vai se aglutinar ainda mais, infelizmente. Eu não gosto de terminar numa nota tão assim, mais preocupante, mas é o caso, eu acho. If you love this land of the free, bring 'em home, bring 'em home. Bring all troops back from overseas. Bring 'em home, bring 'em home. It will make the generals sad, I know. Bring 'em home, bring 'em home. They want to tangle with the foe. Bring 'em home, bring 'em home. They want to test their weaponry, but bring 'em home, bring
É o caso, infelizmente. Rafael, olha, a gente precisa conversar mais. Eu adoro te ouvir. Eu acho que você tocou em tantos pontos importantes, assim, mas deu pra gente fazer um sobrevoo. Nisso que você chamou, a Débora também, de uma crise assim, estrutural, né? Uma encruzilhada da democracia americana, que certamente terá impacto, vai resvalar de alguma forma aqui no Brasil, na próxima corrida presidencial, sem sombra de dúvida. A gente já atingiu o teto aqui, eu não vou te segurar mais, mas Rafael, queria te agradecer imensamente o seu tempo aí. Vamos conversar mais, eu adoro te ouvir. Valeu, obrigadíssimo. Sempre que for possível, estou à disposição aí, porque eu acho que os temas existem e vão continuar muito prementes aí para a gente tentar conversar e refletir juntos. Valeu, obrigadão. Valeu, Débora. Obrigado. Tá, obrigada, um abraço. Muito obrigada. Bring 'em home. I'm not really a pacifist. Bring 'em home. Bring 'em home. If an army invaded this land of mine, bring 'em home. Bring 'em home. You'd find me out on the firing line. Bring 'em home. Bring 'em home. Show those generals a fallacy. Bring 'em home. Bring 'em home. They don't have the right weaponry. Bring 'em home. Bring 'em home. For defense you need common sense. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.